Olá pessoas lindas da internet. Eu me chamo Diego Alberto, e vou contar uma história muito bizarra, ocorrida aqui no Brasil, no final dos anos 80. Estamos em Goiânia, dentro de uma clínica médica em 1984. Neste local, eram feitos estudos e tratamentos de algumas modalidades de câncer. E neste mesmo ano, a clínica se mudaria para outro local, pois o terreno não os pertencia. Deixando de lado esta máquina antiquada, que já não tinha mais utilidade. E dessa forma, começa o maior acidente radiológico do mundo, em área urbana. Vamos ver como tudo aconteceu. Caminhos do Césio, por Diego Alberto. Alguns anos se passaram, e o que restou da clínica foram esses escombros. E para variar, muitos móveis, equipamentos e partes do edifício não foram removidos dali, por estarem embargados pela justiça. Dessa forma, as ruínas da clínica ficaram totalmente livres para quem quisesse entrar. Qualquer pessoa podia ter acesso a qualquer conteúdo que estivesse ali jogado, pois não existiam seguranças cuidando daquele local. Estamos em 87. Um ano que representou bastante instabilidade na economia. Como por exemplo, o Plano Bresser, que detonou a poupança de muitos. Os alimentos, que estavam com preço lá em cima, entre outros acontecimentos. Roberto e Wagner estavam desempregados. E acharam aquela máquina de hospital, abandonada pela clínica. Aquilo pesava bastante, e devia valer muitos cruzeiros. E sem pensar muito, levaram o equipamento para a casa de Roberto, no bairro Popular. Estamos na rua 57, setor aeroporto. Região humilde de Goiânia. Época em que o presidente do Brasil era o José Sarney. A música Amor e Poder da Rosana tocava o tempo todo nas rádios. Carros como Monza, Gol Quadrado e Chevette eram cobiçados pela população. E o salário mínimo estava na faixa de 1.641 cruzados. Enfim, eles chegam na casa de Roberto, que morava a poucos metros do mercado popular. E vai por mim. Carregar aquele trambolho foi bem difícil. Eles posicionam aquele cabeçote de chumbo debaixo de uma mangueira. E aquele aparelho permanece naquele local durante uma semana. Enfim, Roberto resolve desmontar os materiais acoplados no chumbo. Com golpes de marreta, ele quebra tudo aquilo e deixa o chumbo livre para venda. Ele percebe uma peça de platina no interior do chumbo e faz a remoção. E acaba furando a blindagem, que impede o contato do césio com o meio ambiente. E no dia seguinte, eles iriam vender tudo aquilo para um ferrovelho. Depois de algumas horas, Roberto passa mal, com diarreia, vômito e muita dor de cabeça. Wagner também possui os mesmos sintomas, mas não tem como eles ligarem uma coisa à outra. E depois de caminharem por alguns metros, acham um ferrovelho de Devair Ferreira. Enxerga valor naquele objeto de chumbo, e o compra mesmo sem documentação. O grande problema da questão não estava no chumbo comprado, mas sim em uma peça que encontrava-se no seu interior. Era aquela cápsula de platina, furada por Roberto, que acabou esquecida numa prateleira. Mais tarde, Devair volta do bar e percebe uma claridade no interior do seu ferrovelho. Assustado, ele supõe que possa ser um incêndio, e corre para o foco da luz.
E para sua surpresa, o responsável pelo brilho intenso era aquela peça, desprezada por ele. Impressionado, Devair mostra a novidade para sua esposa, Maria Gabriela. E naquele momento, ninguém poderia desconfiar do perigo. Em uma época, com poucos recursos tecnológicos, aquilo era muito interessante. No outro dia, os dois apresentam sintomas da contaminação. Adoecidos, recebem a visita de Odisson, irmão de Devair. E como se não bastasse, Devair mostra o pó brilhante para o irmão, que ignora literalmente a substância. A doença misteriosa de Devair e Maria gera curiosidade na família. Preocupado, Ivo, irmão de Devair, aparece no ferro velho e se encanta com o brilho. E ganha do irmão algumas partículas daquele material desconhecido por eles. Durante o dia, Leide das Neves brinca no quintal, enquanto sua mãe, Lourdes, lava a roupa. E por volta de umas 20 horas, seu pai, Ivo, volta da casa de Devair, com uma novidade para a filha. Ao chegar no quarto, Ivo apaga a luz e mostra o pó luminoso para a filha, que brinca com Césio. Enquanto isso, sua mãe prepara ovos cozidos. E com a mão suja de Césio, Leide come os ovos, se contaminando. E rapidamente, ela sente os sintomas da radiação em seu organismo. E com o passar dos dias, as pessoas que tiveram contato direto com Césio adoeciam cada vez mais, com sintomas estranhos, que variavam de queda de cabelo, feridas, calor intenso, além de dores na cabeça, diarreias, vômitos, entre outros. Maria Gabriela desconfia daquela peça misteriosa que o marido comprou dos sucateiros. E com a ajuda de um empregado do ferro velho, ela leva aquele objeto para a vigilância sanitária. E ao pegar o ônibus, todos são contaminados. Finalmente, eles chegam na vigilância sanitária. Envolvida numa sacola, a cápsula fica naquele local para ser analisada pelos profissionais. E numa cadeira, ela aguarda para ser inspecionada por um físico, devido à desconfiança de radiação. No dia seguinte, Goiânia recebe a visita do físico Walter Mendes, devido à suspeita que tiveram na vigilância sanitária. E naquele mesmo dia, descobriram alguns dos focos de contaminação por radiação. Durante a madrugada, foi realizada uma operação de guerra para descontaminar tudo que entrou em contato com o Césio. Dessa forma, as pessoas que moravam naquelas casas foram removidas e levadas ao estádio olímpico para avaliação. E lá, elas madrugaram, passando por triagens para saber se estavam contaminadas ou não. Na Rua 57, a situação era caótica. A equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear já estavam atuando na descontaminação. Indevidamente vestidos, muitos foram contaminados. E por se tratar de um acidente inédito no Brasil, até mesmo os especialistas estavam perdidos. Sem contar os danos provocados aos radioacidentados, que tiveram pertences pessoais perdidos, além dos danos físicos, morais e psicológicos. A descontaminação continuou em outros locais, como o ferro velho de Devair. Já a cápsula de Césio, que ficou sobre uma cadeira na vigilância sanitária, foi concretada. E durante a noite, devido ao baixo fluxo de carros, foi removida daquele local. Já no estádio olímpico, era realizado a triagem e despacho dos acidentados para hospitais. Eles recebiam vários banhos químicos por dia, compostos por vinagre, sabão de coco, entre outras substâncias. A gravidade dos sintomas assustavam a população.
Vários pacientes tiveram membros amputados, decorrente de necroses, por conta da alta exposição à radiação. A transferência de alguns pacientes ao Rio de Janeiro somente frisava a gravidade de tudo aquilo. Muitos pacientes responderam bem ao tratamento e tiveram alta, como por exemplo, Devair e Roberto. Já Maria Gabriela, que salvou a família ao levar aquela cápsula para a vigilância sanitária, morreu no mesmo dia que sua sobrinha, Leide das Neves. No total, morreram 4 pessoas. Elas vieram do Rio de Janeiro para serem sepultadas em Goiânia. Os caixões pesavam em torno de 600 quilos e foram revestidos com concreto após enterro. No entanto, houve um protesto devido à ignorância e falta de informação de muitos. Eles não queriam que os corpos fossem sepultados naquele local. Na cidade de Abadia, foram empilhados os diversos tambores e containers a céu aberto. No total, foram mais de 6.000 toneladas de lixo atômico. E no ano de 1991, chegaram à conclusão de que teria que ser construído um depósito mais seguro para aqueles rejeitos. Em 1997, foi inaugurado na mesma cidade 2 morros gigantescos que abrigaram todo o lixo atômico com total segurança. E após a descontaminação, os locais por onde o Sérgio passou não oferecem mais perigo. A máquina que deu origem ao acidente era usada para tratamentos de radioterapia. Diferente de um equipamento de raio-x, ela expelia radiação a todo momento. No seu interior, existia uma fonte radioativa, que utilizava o Césio-137. O cabeçote de chumbo envolvia a cápsula e servia como blindagem. Já o colimador dosava a passagem do feixe de radiação de acordo com as necessidades. Não se sabe ao certo o número de série da pequena fonte utilizada no aparelho. A mesma não possuía identificação. Se pudéssemos partir a cápsula ao meio, teríamos essa imagem. Podemos ver o revestimento de platina, a blindagem de chumbo e o cloreto de césio. São 19,3 gramas de cloreto de césio, somados a 72,7 gramas de aglutinante. Por fim, uma saída lacrada com uma película de irídio, responsável pela passagem da radiação gama, sem deixar que o material radioativo saia da fonte. O Césio-137 é um isótopo do césio. Ele é radioativo, destinado a tratamento do câncer. Resultado da fissão do urânio-235 em usinas nucleares. Ele é muito perigoso. Sua meia-vida, o tempo necessário para que sua atividade radioativa caia pela metade, é de 33 anos. E conforme se desintegra, ele forma o bário-137. No caso da fonte violada em Goiás, sua radioatividade era, na época do acidente, de 50,9 becquerel. Aparelhos como este não são mais utilizados e mesmo aqueles que utilizam fontes radioativas são monitorados pela CNEN. E deram lugar aos aceleradores lineares, que não utilizam fontes físicas de radiação, além de proporcionar um tratamento mais eficaz.